Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje, convidamos você a nos acompanhar em uma jornada profunda e inspiradora pela história de Jesus Cristo. Uma narrativa marcada por amor, compaixão e ensinamentos transformadores. Antes de iniciarmos, pedimos que se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que possam se beneficiar desta mensagem. Além disso, não hesite em deixar seu comentário sobre suas expectativas em relação a esta série sobre a vida de Jesus. Agradecemos por sua presença e agora, sem mais delongas, vamos dar início a esta história que mudou o curso da humanidade. A história de Jesus Cristo. Tudo começou quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, uma jovem simples que vivia em Nazaré. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, mas o anjo veio com uma mensagem surpreendente. Maria seria a mãe do Salvador. Ela ficaria grávida pelo Espírito Santo e daria à luz um filho, a quem deveria chamar de Jesus. Maria, mesmo assustada, aceitou a missão que Deus havia lhe dado. Disse: "Que se faça em mim segundo a tua palavra." Com essa resposta, Maria se tornou um exemplo de fé e entrega total à vontade de Deus, mostrando-nos a importância de confiar nos planos divinos, mesmo quando não entendemos tudo. José, ao saber da gravidez de Maria, ficou em conflito. Ele era um homem justo e planejava se separar dela em segredo para não a envergonhar. Mas um anjo apareceu a ele em sonho e explicou que a criança era obra do Espírito Santo e que ele deveria aceitar Maria como sua esposa. José, obediente, cuidou de Maria e do futuro menino como um pai amoroso. Pouco antes do nascimento, um decreto do imperador César Augusto obrigou todos a se registrarem em suas cidades de origem. José e Maria, então, viajaram até Belém. Ao chegarem lá, não encontraram um lugar para se hospedar e acabaram se abrigando em um estábulo. Foi ali, em um lugar simples e humilde, que Jesus nasceu. Seu primeiro berço foi uma manjedoura. Naquela mesma noite, pastores estavam nos campos próximos, cuidando de suas ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, anunciando que o Salvador havia nascido. Uma grande luz os envolveu, e os pastores, cheios de alegria, foram até Belém para ver o menino. Eles ficaram maravilhados ao encontrar Jesus e compartilharam com todos o que o anjo havia dito. Algum tempo depois, magos do Oriente chegaram a Jerusalém, guiados por uma estrela que os levou até Jesus. Eles foram até o rei Herodes, perguntando sobre o nascimento do rei dos judeus, o que deixou Herodes inquieto. Os magos, ao encontrarem Jesus, ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, cada um simbolizando um aspecto importante do destino de Jesus. Após a visita dos magos, um anjo apareceu a José em sonho e avisou que Herodes planejava matar Jesus. José, então, fugiu para o Egito com Maria e o menino, protegendo-o da fúria do rei. Só retornaram quando Herodes morreu e foi seguro voltar. Esse evento mostrou como Deus, desde o início, cuidava de Jesus, preparando-o para a missão grandiosa que tinha. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade humilde. Embora a Bíblia não nos dê muitos detalhes sobre sua infância, sabemos que ele era um menino obediente e cheio de sabedoria. Quando tinha 12 anos, Jesus foi com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ali, ele surpreendeu a todos ao discutir sobre as Escrituras no templo com os doutores da lei. Aos 30 anos, Jesus procurou João Batista no Rio Jordão. João pregava o arrependimento e preparava o caminho para o Messias. Quando Jesus chegou para ser batizado, João hesitou, pois sabia quem ele era. Mas Jesus insistiu. Assim foi batizado, e ao sair da água, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado."
Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Nesse período, ele foi tentado pelo diabo. O maligno tentou fazê-lo usar seus poderes divinos em benefício próprio, mas Jesus resistiu a todas as tentações, respondendo com as Escrituras e demonstrando sua firmeza e obediência a Deus. Depois de sair do deserto, Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Ele viajava de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, pregando e curando os enfermos. Sua mensagem era simples, mas profunda, tocando os corações das pessoas e atraindo multidões. Jesus chamou 12 homens para serem seus discípulos, aqueles que seriam seus amigos mais próximos e testemunhas de seu ministério. Entre eles estavam pescadores, como Pedro, André, Tiago e João. Jesus os convidou a deixar tudo e segui-lo, prometendo que os faria pescadores de homens. Esses discípulos aprenderiam com ele e, mais tarde, espalhariam sua mensagem ao mundo. Um dos momentos mais conhecidos do ministério de Jesus foi o Sermão da Montanha. Ali, ele ensinou sobre o amor, a humildade, a misericórdia e o perdão. Foi quando proferiu as bem-aventuranças, palavras que até hoje nos ensinam a buscar uma vida abençoada. Jesus mostrou que o reino de Deus não é feito de poder terreno, mas de um coração puro e humilde. Jesus realizou muitos milagres, não para demonstrar poder, mas para revelar o amor de Deus. Ele curou cegos, fez paralíticos andarem, purificou leprosos e até ressuscitou mortos. Um dos milagres mais impressionantes foi quando alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, mostrando que em Deus não há limites para o que pode ser feito. Um dia, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao topo de uma montanha, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao lado dele, e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Foi o momento em que a glória divina de Jesus se revelou de forma mais plena. Jesus não se afastava dos marginalizados. Ele andava entre pecadores, cobradores de impostos e pessoas desprezadas pela sociedade. Um exemplo foi seu encontro com Mateus, um cobrador de impostos. Jesus o chamou para ser seu discípulo, e Mateus, tocado pelo convite, largou tudo e seguiu-o. Esse amor incondicional era um lembrete de que Deus não faz acepção de pessoas. Certa vez, os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. Eles queriam que Jesus aprovasse o apedrejamento dela, de acordo com a lei. Mas Jesus, com sabedoria e compaixão, respondeu: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela." Um a um, todos se foram. Jesus então olhou para a mulher e disse: "Vai e não peques mais." Assim, ele mostrou que o perdão divino está sempre à disposição. Para ensinar sobre o amor e o perdão de Deus, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Um jovem pediu sua herança e a gastou de forma irresponsável. Quando tudo acabou, ele voltou arrependido, esperando ser rejeitado. Mas seu pai correu ao seu encontro e o recebeu de braços abertos. Assim é o amor de Deus. Sempre pronto para nos perdoar, não importa o quão distante tenhamos ido. Certa vez, algumas pessoas trouxeram crianças para que Jesus as abençoasse. Seus discípulos tentaram afastá-las, mas Jesus as chamou e disse: "Deixem vir a mim as crianças, pois delas é o reino de Deus." Ele colocou as mãos sobre cada uma e as abençoou, mostrando que o reino é para os que têm um coração puro, como o das crianças. Poucos dias antes de sua morte, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo uma antiga profecia. O povo o recebeu com alegria, estendendo ramos e gritando: "Hosana ao filho de Davi."
Foi um momento de reconhecimento de que ele era o Messias prometido. Mas, mesmo em meio à aclamação, Jesus sabia que os dias difíceis estavam por vir. Ao entrar no templo, Jesus viu que ele havia sido transformado em um mercado, com comerciantes explorando as pessoas que vinham adorar a Deus. Com indignação, ele derrubou as mesas e expulsou os vendedores, dizendo: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Jesus ensinou que o verdadeiro culto deve ser puro e reverente. Na noite anterior à sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Ele partiu o pão, dizendo que representava seu corpo, e ofereceu o vinho, simbolizando seu sangue, que seria derramado para a salvação de muitos. Foi durante essa ceia que ele revelou que um deles o trairia, e lavou os pés dos discípulos, mostrando que no reino de Deus, quem quer ser o maior deve servir. Após a ceia, Jesus e os discípulos foram ao jardim do Getsemane. Ali, ele orou intensamente, sabendo do sofrimento que estava prestes a enfrentar. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice de sofrimento, mas se entregou completamente à vontade de Deus. Foi um momento de grande angústia, mas também de profundo compromisso com sua missão de salvar a humanidade. Enquanto Jesus ainda estava no jardim, Judas chegou acompanhado de soldados. Ele havia traído Jesus por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo, e os soldados o prenderam. Mesmo diante da traição, Jesus não resistiu. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a redenção. Jesus foi levado para o Sinédrio, o conselho dos líderes judeus. Eles o acusaram falsamente e tentaram incriminá-lo, mas ele permaneceu em silêncio. Quando perguntado diretamente se era o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente. Isso foi suficiente para que o condenassem à morte por blasfêmia, já que se declarava igual a Deus. Enquanto Jesus era julgado, Pedro estava do lado de fora, tentando ver o que aconteceria. 3 pessoas o reconheceram como discípulo de Jesus, mas ele, com medo, negou conhecê-lo. Imediatamente, um galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente, arrependido de sua fraqueza. Os líderes judeus levaram Jesus a Pilatos, o governador romano, pois não podiam executar ninguém sem sua autorização. Pilatos, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão que clamava por sua crucificação. Assim, Jesus foi condenado e, em troca, o criminoso Barrabás foi libertado. Os soldados romanos zombaram de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o vestiram com um manto púrpura, dizendo sarcasticamente: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles o espancaram e cuspiram nele. Jesus suportou tudo isso em silêncio, revelando sua disposição de sofrer por nós. Jesus foi levado ao Calvário, carregando sua própria cruz até não aguentar mais. O homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. Ao chegar ao lugar da execução, Jesus foi pregado na cruz e lá ficou entre 2 ladrões. Mesmo em seu sofrimento, ele orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Essa foi uma demonstração suprema de seu amor e misericórdia. Enquanto estava na cruz, Jesus proferiu 7 frases marcantes. Uma delas foi quando disse ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Ele também cuidou de sua mãe, entregando-a aos cuidados do discípulo João. Jesus expressou sua dor, sua sede e finalmente declarou: "Está consumado." Com isso, ele entregou seu espírito ao Pai. Quando Jesus morreu, o céu se escureceu e um terremoto abalou a terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que, através do sacrifício de Jesus, o caminho para Deus estava aberto.
O centurião que estava ali declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado, pertencente a José de Arimateia. 3 dias depois, ao amanhecer do domingo, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. O anjo lhes disse: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus havia vencido a morte, cumprindo a promessa de que ressuscitaria no 3º dia. Jesus apareceu aos seus discípulos em diversas ocasiões após sua ressurreição. Ele os encontrou trancados em uma casa, mostrando suas mãos e seu lado como prova. Também caminhou com 2 discípulos a caminho de Emaús, explicando as Escrituras sobre si mesmo. Com sua presença, ele restaurou a fé e a coragem dos que haviam se desanimado. Antes de ascender ao céu, Jesus deu aos discípulos a grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele os enviou para levar a mensagem de esperança e salvação ao mundo. Prometeu também que estaria com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus levou seus discípulos a Betânia, onde, depois de abençoá-los, foi elevado ao céu. Eles o viram subir até ser encoberto por uma nuvem. 2 anjos apareceram e disseram: esse Jesus que foi levado ao céu virá da mesma maneira como o vistes ir. Com essa promessa, os discípulos retornaram a Jerusalém cheios de alegria e esperança. Antes de partir, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para ser o Consolador e guiá-los em toda a verdade. Ele disse que deveriam permanecer em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Essa promessa trouxe conforto e esperança aos discípulos, que agora sabiam que, mesmo fisicamente ausente, Jesus não os deixaria sozinhos. No dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos quando um som como de um vento impetuoso encheu a casa, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse evento marcou o início da igreja, e Pedro, cheio de coragem, pregou à multidão, levando milhares de pessoas a crerem em Jesus. Os discípulos que antes tinham medo e estavam escondidos, agora saíam às ruas com ousadia, proclamando o Evangelho de Jesus. Eles testemunharam sua ressurreição e ensinaram sobre o reino de Deus. Esse testemunho transformador, alimentado pela presença do Espírito Santo, fez com que a mensagem de Jesus se espalhasse rapidamente. Pedro, que havia negado Jesus, tornou-se um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele pregou em Jerusalém, curou enfermos e até ressuscitou mortos em nome de Jesus. Sua vida é um testemunho de que, com o perdão e o poder de Deus, todos podem ser restaurados e usados para fazer grandes coisas. Entre os primeiros perseguidores dos seguidores de Jesus estava Saulo, um fariseu zeloso. Ele estava determinado a destruir a igreja, até que um dia, no caminho para Damasco, teve um encontro direto com Jesus. Uma luz brilhante o cegou, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro transformou Saulo em Paulo, o maior missionário do cristianismo. Jesus ensinou o amor em seu mais alto grau, não apenas por palavras, mas por suas ações. Ele acolhia os rejeitados, curava os doentes e perdoava pecados. Demonstrou que o amor ao próximo deve ser incondicional e que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Sua vida foi um testemunho do amor de Deus, sempre nos convidando a viver de forma mais compassiva. Jesus prometeu que um dia retornaria para buscar todos os que creem nele. Ele comparou sua vinda a um ladrão na noite, dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora.
Esse ensinamento nos chama a estar sempre preparados, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e mantendo a fé viva em nossos corações. O Espírito Santo, enviado por Jesus, habita em todos os que acreditam nele. Ele é nosso Consolador, guia e ajuda em nossa caminhada com Deus. É através do Espírito Santo que podemos entender melhor os ensinamentos de Jesus e receber forças para viver uma vida que agrada a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Jesus se referiu a si mesmo como o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ele nos conhece individualmente e cuida de cada um de nós com amor e dedicação. Assim como um pastor protege suas ovelhas dos perigos, Jesus está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo das armadilhas da vida. Durante seu ministério, Jesus sempre buscava momentos de oração. Ele nos ensinou a orar ao Pai e a confiar que Deus ouve nossas preces. A oração do Pai Nosso, ensinada por ele, é um modelo que nos lembra da importância de perdoar, buscar a vontade de Deus e confiar em sua provisão. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ato definitivo de amor por toda a humanidade. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, permitindo que qualquer pessoa que nele crê seja reconciliada com Deus. Esse sacrifício foi o cumprimento das promessas feitas ao longo dos séculos, um ato de redenção que mudou a história para sempre. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Ela prova que ele é o Filho de Deus e que tem poder sobre a morte. É através dessa ressurreição que todos nós temos a esperança de vida eterna. Jesus venceu a morte, e por meio dele nós também podemos vencer. Jesus se descreveu como a luz do mundo, aquele que veio dissipar as trevas do pecado e trazer verdade e vida. Ele ilumina nossos caminhos, nos guia em meio à escuridão e nos mostra a verdadeira direção. Em tempos de incerteza e sofrimento, Jesus é a luz que nunca se apaga, sempre nos trazendo esperança. Jesus nos convida a segui-lo, não apenas como uma decisão momentânea, mas como um compromisso de vida. Ele nos chama a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo diariamente. Esse chamado é um desafio a viver de forma diferente, priorizando o amor, a justiça e a compaixão em todas as áreas de nossas vidas. Jesus pregava sobre o reino de Deus, que não é um lugar físico, mas a realidade da presença de Deus entre nós. O reino é manifesto sempre que praticamos o amor, a justiça e a paz. Jesus nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus, confiando que tudo mais nos será dado. Jesus muitas vezes ensinava através de parábolas, histórias simples que carregavam grandes lições espirituais. Parábolas como a do bom samaritano, a do semeador e a da pérola de grande valor nos ensinam sobre o amor ao próximo, a importância de receber a palavra de Deus e o valor incomparável do reino. Ao encontrar uma mulher samaritana junto ao poço, Jesus rompeu barreiras culturais e preconceitos. Ele lhe ofereceu água viva, que sacia a sede da alma. A mulher, tocada por suas palavras, reconheceu Jesus como o Messias e compartilhou sua experiência com toda a cidade, levando muitos a crerem nele. Um dos milagres mais significativos de Jesus foi a cura de um homem que nascera cego. Ao restaurar sua visão, Jesus mostrou que ele é a luz que ilumina, não apenas nossos olhos físicos, mas também nossos corações e mentes. A história nos lembra de que, em Cristo, podemos ver a verdade que transforma. Quando perguntado sobre o maior mandamento, Jesus respondeu que deveríamos amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa dupla instrução é o fundamento de todos os seus ensinamentos, nos desafiando a viver uma vida de amor sacrificial e serviço aos outros. Jesus teve um amigo chamado Lázaro,
que morreu e foi colocado em um túmulo por 4 dias. Ao chegar ao local, Jesus chorou, mostrando sua humanidade e compaixão. Mas ele também mostrou seu poder divino ao chamar Lázaro para fora do túmulo, ressuscitando-o. Esse milagre foi um prenúncio do poder de sua própria ressurreição. Em muitos de seus milagres, Jesus destacou a importância da fé. Certa vez, ele curou uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, simplesmente porque ela acreditava que se tocasse em sua veste seria curada. Jesus afirmou: "Tua fé te salvou." A fé é o elemento essencial que nos conecta ao poder e ao amor de Deus. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa declaração nos ensina que Jesus não apenas aponta a direção, mas ele é a própria via que nos leva a Deus. Somente através dele podemos conhecer a verdadeira paz e receber a vida eterna. Em uma ocasião, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Depois de agradecer a Deus, ele multiplicou o alimento de maneira milagrosa, mostrando que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mesmo quando parece não haver recursos suficientes. Após alimentar a multidão, Jesus enviou seus discípulos para o outro lado do mar e mais tarde foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus, ficaram aterrorizados, mas ele os acalmou dizendo: "Sou eu, não tenham medo." Esse milagre mostrou o poder de Jesus sobre a natureza e sua capacidade de nos ajudar em meio às tempestades da vida. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao seu lado, conversando com ele. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus e confirmou sua missão como o Messias, aquele que cumpre a lei e os profetas. Para ensinar sobre o amor ao próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano. O homem foi atacado por ladrões e deixado à beira do caminho. Vários religiosos passaram por ele, mas não o ajudaram. Somente um samaritano, alguém considerado um inimigo pelos judeus, parou e cuidou dele. Essa parábola nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo ultrapassa todas as barreiras sociais e culturais. Zaqueu era um cobrador de impostos que havia enriquecido explorando o povo. Ele desejava ver Jesus e, sendo baixo, subiu em uma figueira para ter uma visão melhor. Para sua surpresa, Jesus parou e disse que iria à casa dele. Esse encontro transformou a vida de Zaqueu, que se arrependeu de seus erros e decidiu restituir o que havia tomado. Jesus disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa." Um dos ensinamentos mais profundos de Jesus foi o Sermão da Montanha. Nele, Jesus apresentou as bem-aventuranças, que exaltam os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, entre outros. Ele também ensinou sobre a importância do perdão, do amor ao inimigo e da busca pelo reino de Deus. O Sermão da Montanha é um guia para a vida cristã, destacando os valores do reino. Jesus ensinou que o perdão é fundamental. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Ele não queria que contássemos as ofensas, mas sim que tivéssemos um coração disposto a perdoar sempre. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar uns aos outros, libertando-nos do peso do ressentimento. Em uma casa lotada de pessoas, amigos de um paralítico fizeram um buraco no teto e baixaram o homem até Jesus. Jesus viu a fé deles e, primeiramente, perdoou os pecados do homem. Em seguida, ordenou-lhe que se levantasse e andasse, o que ele fez imediatamente. Essa história mostra que Jesus não apenas cura o corpo,
mas também tem poder para perdoar e curar a alma. Jesus também mostrou seu poder sobre as forças espirituais das trevas, expulsando demônios que atormentavam as pessoas. Em uma ocasião, libertou um homem possuído por uma legião de demônios, que depois entraram em uma manada de porcos. Esse ato demonstrou que Jesus tem autoridade total sobre os poderes do mal e que ele veio para libertar os cativos. Uma mulher cananeia procurou Jesus pedindo ajuda para sua filha que estava possuída por um espírito maligno. Apesar de não pertencer ao povo judeu, ela persistiu, e Jesus, admirado por sua fé, curou sua filha. Isso mostrou que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente da origem ou condição. Jesus tinha uma amizade especial com Marta, Maria e Lázaro, que moravam em Betânia. Ele visitava sua casa e desfrutava de sua hospitalidade. Quando Lázaro morreu, Jesus se emocionou e chorou, mostrando sua humanidade e sua empatia pelas dores dos outros. Mas ele também demonstrou seu poder divino ao trazer Lázaro de volta à vida. Após a multiplicação dos pães, Jesus ensinou que ele é o verdadeiro pão da vida. Quem vem a ele nunca mais terá fome, e quem crê nele nunca mais terá sede. Esse ensinamento revela que Jesus é a única fonte que pode satisfazer as necessidades mais profundas do coração humano e nos dar vida eterna. Por fim, Jesus nos deixou com uma missão clara: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos chamou a ser luz do mundo e sal da terra, levando esperança e fazendo a diferença onde quer que estejamos. Seu exemplo de amor, humildade e serviço nos inspira a viver de uma forma que reflete sua bondade e compaixão. Assim, a história de Jesus é um convite a uma vida de transformação e propósito. Ele nos mostrou o caminho para Deus e nos deu o exemplo perfeito de amor e sacrifício. Que possamos seguir seus passos e viver com a mesma coragem, fé e compaixão que ele demonstrou, levando sua mensagem de esperança ao mundo. E assim concluímos essa emocionante história de Jesus Cristo. Uma trajetória de amor, compaixão e redenção que mudou o mundo para sempre. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe para espalhar essa mensagem de esperança e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos inspiradores. E não esqueça de comentar o que mais te marcou na história de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.